Turma, seja muito bem-vindo aí ao nosso sextou, fechamento da semana. Muitos aí da comunidade pedindo que a gente fizesse um fechamento da semana, passando aí todas as entradas, todas as operações que a gente fez, como é que se comportou o mercado, tá bom? Então, vamos lá, atendendo ao pedido de todos vocês, vamos fazer esse fechamento aqui. Já estou pronto para a balada, mas antes da gente ir para aquela baladinha, vamos ver como é que fechou o mercado, como é que foi todas as nossas operações dessa semana. Então, roda a vinheta aí e vamos para fechamento semanal. Então, turma, sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos começar agora essa sequência de vídeos aqui toda sexta-feira, passando para vocês aí o fechamento da semana, já que eu vou reprisar todas as entradas, operações, dúvidas que tivemos dentro da comunidade, dentro da nossa sala operacional, né? E para você que está assistindo esse vídeo que não faz parte, né, da nossa comunidade, não fique de fora, que você está perdendo muito dinheiro e perdendo a oportunidade de se tornar um verdadeiro operador aí da bolsa, tá bom? Então vou fazer uma dinâmica bem interessante aqui, eu vou falar um pouquinho do cenário, o que a gente teve nesse cenário, né? Para que assim a gente venha aqui para dentro do gráfico, dar uma olhada no fechamento de BOV, das principais ações, e aí a gente vem para as nossas análises aqui de day trade aqui dentro, o que aconteceu dentro do nosso indicador, o que a gente teve, né? Então essa semana a gente pode falar que foi uma semana bem interessante. E aqui já fica uma dica muito importante. Olha só, sexta-feira, dia 27. É uma semana interessante para que você possa começar a se organizar para o próximo mês, né? Porque você já teve aí praticamente 3 semanas que se passaram para você realizar as suas operações mais pesadas, as suas operações para você fazer o resultado do mês. E muitas pessoas querem pegar essa última semana e operar como se não tivesse fim, né? Que quisesse ou recuperar ou resolver a vida na última semana do mês, né? E eu já sou pelo contrário, nessa última semana eu sou mais cauteloso, né? Eu tenho um drawdown mensal, porque o meu objetivo é fechar um mês positivo para assim a gente poder pagar a nossa DARF aí sem problema algum, né? Então, vai uma dica muito importante para vocês aí, que nesse percorrer aqui do final de semana, né, do final de semana, não, do último mês, vocês tenham bastante cuidado, bastante cautela, né, e trabalhem sempre com um drawdown mensal do valor que você tem, diminuindo a mão de contratos, né? Lembrando, o nosso objetivo é fechar um mês positivo e não um único dia positivo. Tá bom? Então fica uma dica aí bastante importante para quem está se desenvolvendo no mercado ou para quem está começando, né? Então essa semana já era uma semana com alguns fatos econômicos bastante importantes, né? O principal dele foi na quarta-feira, que era a divulgação da ata do FONC, né? Então para quem ainda não está entendendo esse contexto de macro, né? Esse contexto aí com dados importantes de política monetária, né? Que entende um pouco de inflação, paridades, né? Muito importante que você comece a desenvolver essa habilidade, porque ela vai te fazer, além de te dar um direcional, ela vai abrir os seus olhos por que é o real do mercado financeiro. Entende-se o seguinte, toda vez que você está olhando para um gráfico, tá? Você já está vendo coisa do passado, que já foi precificada ali e ele está entrando atrasado ali no gráfico. Então, quando você entende esse contexto, tá, do mercado, de macro, os indicadores econômicos, isso vai te facilitar enxergar melhor o preço dentro do gráfico. Você vai conseguir precificar um valor muito mais rápido do que ficar esperando algum indicador ou alguma um movimento de figurinha no gráfico e alguma coisa do tipo, tá? Então é mais uma dica aí que eu deixo para você dentro desse vídeo, tá bom? Então quarta-feira a gente foi o pior dia da semana, o mercado se comportou bastante lateral, né? Pela essa expectativa da ata do FONC, onde é que a maior economia global ia dizer como que ia ser tomada as diretrizes, né? Já era um pouco esperado pelo mercado que eles têm que conter a inflação, né? Então
o aumento da taxa de juros lá já estava meio assim dentro, meio que a perspectiva já era que eles mantinham essa forma de pensar, tá? Deixou o mercado bem volátil, um mercado bem lateral, a gente vai acompanhar aqui dentro do gráfico já, né? Trazendo aí bastante prejuízo para quem não sabe operar. Já para quem está lá dentro da comunidade, sabia que ia ser um dia bastante complexo, bastante difícil, ia segurar um pouco a onda, tá bom? Mas o mercado agora nessa sexta-feira fechou aí majoritariamente aí positivo, tentando empurrar o mercado aí mesmo uma engrenagem. O nosso Ibov aqui fechou em leve alta, os futuros fechando aí em leve baixa, mas eu acho que foi uma semana bastante produtiva. Eu acho que para as próximas semanas aí a gente pode ter um cenário aí para o intraday interessante, né? Lembrando que semana que vem a gente já tem o payroll já na sexta-feira, então pode trazer também certa volatilidade, mas eu acho que para os próximos agora andar da carruagem nós vamos ter mais tranquilo aí no intraday. A gente só vai ter que ficar sempre de olho nos dados referentes à inflação, que é sempre importante a gente estar para isso aí. Agora para o intraday eu acho que vai ser um movimento bem sereno, tanto para cima quanto para baixo, não vai importar. A gente vai conseguir pegar alguns bons direcionais, tá bom? Já agora para as partes das ações, ainda eu vejo o mercado do Ibovespa um pouco esticado, né, para que você possa começar a comprar. A gente ainda não tem o reflexo das eleições diretamente impactando o nosso mercado. A gente sempre sabe que ano de eleição é um ano bastante complicado, seja as eleições aqui no Brasil ou as eleições norte-americanas. A gente tem sempre uma instabilidade muito forte no mercado. Eu já estou pensando em algumas operações que eu vou fazer já, pensando no longo ali, aproveitando qualquer oscilação que tiver dentro do mercado, tá bom? Então, muito importante isso. Então, assim, existem algumas empresas aí que a gente está buscando fazer algumas operações de médio prazo, são aquelas operações, aquelas empresas que se distanciaram muito das suas máximas, né, 80%, 70%, 90%, como foi o caso dessa semana que a gente pegou um excelente trade aí em SPA3, né, em um dia a gente conseguiu pegar um movimento de 8%, né, eu vou mostrar para vocês, tá? Quem acompanhou a nossa sala essa semana pôde acompanhar esse movimento com a gente, que a gente vem falando dela desde semana passada, tá? E aí, para essa próxima semana eu também vou trazer algumas visões de algumas empresas que também se distanciaram muito das suas máximas e pode ser empresas que podem trazer algum movimento interessante para a gente no médio prazo ali, tá bom? Então isso é muito importante. Agora, para tomar empresas aí a mercado para ficar posicionado, só se você já tiver com ela há bastante tempo, como eu tenho algumas empresas na minha carteira que está bem longe do meu preço médio, a gente está fazendo muita grana e fazendo ali lançamento de calls ali, gerando rendimentos, tá bom? Mas vamos aqui agora direto para o gráfico, só para a gente ver como é que o mercado se comportou. Vamos trocar aqui, vem comigo aqui, ó, para dentro do gráfico agora. Estamos aí direto do gráfico, tá bom? Vamos começar aqui, só dar uma olhadinha como é que o Ibov se comportou, tá? Meu Ibov aqui sempre bem riscado, né? Meu Ibov aqui sempre com marcações aqui pontuais, né? Para mim servir como um mapa, né? Do passar do tempo. Eu sempre, uma coisa muito importante, uma dica muito importante para você, operador de day trade, operador de dólar, operador de índice, não importar qual é o ativo que você vai acompanhar. Pode ser até o dólar, por exemplo. A minha especialidade é mais operar o mini índice, né? Eu tenho mais essa especialidade de enxergar a característica do mini índice, tá? Com muito mais facilidade do que a do dólar, porque eu não estudo tanto o dólar, né? Apesar que os ativos que eu opero lá fora são na moeda do dólar, são com a paridade do dólar, porém não é tão a minha habilidade, especialidade de operar o dólar aqui dentro, né? Para pegar a característica. Mas puxando para o lado do índice, ou das próprias ações também, é muito importante você acompanhar o Ibov, tá? Eu acompanho o Ibov todo o fechamento de pregão. Por quê? Porque ele me dá também um sentimento, né? Se você joga ele para dentro do índice, ele é praticamente precificado daqui 2 meses, então você tem uma cesta, né, de ações que precificam o futuro. Então isso é muito interessante, você não só acompanhar o Ibov, como acompanhar essa cesta, né, de ações
e verificar ela se o movimento delas estão a favor ou não, e principalmente as conhecidas como blue chips, que a gente também vai dar uma olhadinha aqui, que a gente comenta todos os dias ali na abertura, que a gente está sempre monitorando para pegar um direcional mais interessante para essa correlação, né, de mercado, tá legal? Então a gente pode ver que o mercado aí, ele tenta fazer aí uma correção, né? Não vou dizer que ele achou o seu fundo, né? Mas ele marcou um fundo bem interessante ali nos 102 mil pontos, tá? Então o mercado, a gente pode ver que ali, ó, quando ele beijou lá os 120 mil pontos, ele realmente deu uma paulada muito forte, caindo cerca aí de mais de 15%. Para a galera que gosta de Fibo, tá? Ele começa a encostar na região de Fibonacci, tá? Ele começa a encostar ali nos 50% de Fibo, porém eu gosto também, tá? Não só de usar Fibo, eu gosto muito, tá? De olhar regiões de preço, tá? E o que eu posso utilizar aqui também para me auxiliar? Eu posso usar o nosso Midas, tá? Posso usar o nosso Midas aqui, ó, tá? O nosso Midas de máxima, tá? Posso colocar ele aqui, tá? Trazendo aqui, ó, ao dia 4/4. Vamos colocar aqui, ó, parâmetros, data 22/4/4, né? A gente pode, ó. Então, ó, olha que bacana para vocês verem que são muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas às vezes brigando, discutindo, VWAP, Fibonacci, blá, 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 e começa aquela discussão. Cara, não importa qual é o método que você vai utilizar, desde que você entenda o que você está fazendo e você saiba o que você está buscando. O que eu estou buscando aqui fazendo essa visão aqui? Eu quero ver a correção dessa perna aqui, ó. Por quê? Chega um movimento aqui interessante para os parâmetros que eu utilizo graficamente. Eu não estou falando de fluxo, eu não estou falando de cenário macro, não, estou falando do preço, da correção de análise técnica purista, analisando preço, analisando correções de mercado. E aqui eu consigo ver que do mercado à vista, o Ibov veio buscar os seus 50%. E aí olha que interessante, ele me dá uma congruência, além de eu estar olhando o Midas, além de eu estar olhando Fibonacci, ele ainda tem uma média de 1,44, né, que a gente utiliza aí dentro do nosso mercado para justamente ver essa troca de tendência, né? Essa troca de tendência, né? Então fica muito bacana essa congruência. Então a gente vê que o mercado chegou numa zona ali de neutralidade. Como assim, zona de neutralidade? É uma zona onde é que se torna interessante tanto para compradores quanto para vendedores. E quem vai defender essa posição aqui é quem está nessa perna de venda aqui. Se o mercado se tornar mais interessante, eles começam a soltar a mão e esse preço os investidores começam a tomar mais risco e o mercado começa a subir. Isso a gente já começa a enxergar lá que o dólar começa a cair, né? A gente já dá uma olhadinha no dólar, quanto ele fechou, tá? E aí para a galera começar a tomar algumas empresas, né? Empresas como estão muito distanciadas, apesar do cenário, a gente tem varejo muito ruim, né? A gente tem umas empresas de varejo muito para baixo, o setor imobiliário de 2 semanas para trás caiu bastante, a gente tem um Bradescão muito forte, né? A gente estava numa operação de Bradesco, ainda algumas pessoas da comunidade mantêm ali no alvo 21 ou no 21 com 23, são 2 alvos aí para Bradesco também. Então, esse movimento também dos bancos aí que caíram, ajudaram, contribuíram, o mercado cair, a gente teve Bradesco abaixo ali dos R$19, chegando a R$18, né? E depois a gente compramos ali para o mercado agora já está entregando acima dos R$20, ganhamos R$2 aí na operação. Então é super interessante nesse movimento aqui você acompanhar, para quem também atua só nas ações, pode acompanhar o manejo. E aqui então a gente começa a ser uma zona aqui bem interessante para ver se o mercado recupera, né, e começa a buscar novamente o seu topo em 120 mil pontos, ou ele vai dar aquela velha lateralizada como ele lateralizou aqui, ó, né? Depois ele foi subindo novamente, né? Ele pode repetir esse movimento aqui, ó, porque ele chega numa precificação. Aqui, nessa região aqui, eu já não acho tão interessante você pensar em movimentos, né? Você pensar em movimentos. O ideal aqui
é que o movimento aqui ele volte, né? Ele volte a testar aqui, ó, essa região aqui, né? Ele volte a testar essa região e aqui nessa ponto aqui, se você observar que o mercado vai querer ingressar de novo, começa a entrar fluxo, começa a acompanhar o fluxo ali estrangeiro, apesar que B3 aí ela deu uma rateada aí, né? Então ficou muito ruim. Então observe esse movimento aqui, ó, que aí depois ele volta a subir. Nesse ponto aqui você começa a pensar em comprar, tá bom? Nessa região aqui de compra de ações, mesmo que seja para swing, a não ser que seja um swing muito claro, que tem um trigger muito bacana, você pode entrar. Caso não, fica muito arriscado você tomar alguma posição justamente onde é que o Ibov está precificando agora, porque ele já está um pouquinho esticado aí, tá bom? Então, vale a pena a gente levar isso em consideração. Vamos ver aqui o que a gente tem de ações, tá? Que se destacaram aí dentro do Ibov, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. A gente teve ontem bem bacana, a gente teve ontem Magazine Luiza batendo aí muito forte, subindo cerca de 10% num dia, né? Se recuperando ali de um fundinho. Também realizamos uma boa operação em Magazine Luiza. Volto a falar, se você não está dentro da sala, você está perdendo muito dinheiro. Se você não está dentro da comunidade, no clube do investidor, você está perdendo muitas oportunidades de leitura de cenário que a gente está entregando lá, e tomada de decisão sempre fica pela sua parte, mas a gente traz para você uma visão. Então participe das aulas, seja membro aí da nossa comunidade, porque vai fazer muita diferença aí nos seus resultados. A gente já pegou o Magazine Luiza, que ontem entregou 80% a gente comprando aquele fundinho ali através de uma opção, né? A gente localizamos algumas opções ali que estava com uma vol interessante, compramos, a volatilidade aumentou e aí a gente conseguiu um belo retorno, tá bom? Vamos pegar aqui o semanal, destaque do semanal, tá? Ó, destaque da semana, nós temos aí para a Cosan, né? CSAN3 subindo 16%. Comentei muito sobre PRIO, né? A gente vem falando muito sobre PRIO e 3R, né? Que seriam boas operações aí que andam. Muita gente fica focando muito na Petrobras, mas a gente tem essas duas aí que tem grande potencial aí, creio que às vezes até acima da questão da Petrobras. O problema da Petrobras é que ela ainda é uma estatal, a gente ainda tem qualquer detalhe ali político que fale sobre a ação, acaba impactando ali no movimento, e isso aí não é tão interessante, né? Então, a gente teve aí também o Ciel também ontem deu um salto monstruoso, chegando a 10% aí, tá? Não é uma ação que me chama muitos olhos, assim, né? Esses meios de pagamento, assim, não me chamam muitos olhos, assim, eles têm que mudar muito a sua estrutura, né? Ainda mais depois com a vinda do Pix, né? Então tem que mudar um pouco a estrutura para assim eu olhar para esse setor, né? Olha só, a gente teve BIF também com 11% aí de alta e Sula, né? Configurando aí com 9,8%. E aí a Magazine Luiza ontem entra, né? Nesse patamar aí, subindo 9%, pode-se dizer aí, né? Subindo 9%. Tá? Vale até comentar com ela, ela chegou a valer 3,78, 3,68, tá? O mercado estava amassando muito, algumas pessoas, meu Deus, será que Magazine Luiza vai falir? Gente, Magazine Luiza é uma empresa muito bem estruturada, tem um marketplace muito bom, tem aquisições aí muito bacanas, apesar sim, o PL dela estava de 400, né? Mas agora a empresa se torna também uma empresa interessante, caiu aí praticamente 80%, 90% aí da sua máxima, né? Então é uma empresa ainda com os fundamentos interessantes, né? Uma empresa que para mim assim tem um potencial sim, porém o cenário não ajuda, juros altos, né? O cenário para o consumo não está interessante, né? Então por isso que aí essas empresas do setor começam a ser amassadas aí, tá bom? E aí vamos ver o destaque para as maiores quedas, né? A gente então não teve quedas tão expressivas quanto a alta, ó. A gente teve CVC aí subindo 9%, Quality subindo, caindo, né? 6,86%, Carrefour caindo 5,16%, Multiplan caindo aí 4,61%, Cyrela caindo 3,25% e Marfrig aí caindo 3%. Então a queda não foi tão expressiva, né? Então detalhe também aqui, vamos dar uma olhada
aqui nas nossas empresas aqui, ó, tá? Nas nossas empresas aqui do minério, né, que a gente sempre ali, que são mais ligadas ao minério, aqui eu sempre estou de olho nessas empresinhas aqui, tá bom? Então olha só, a gente tem CSAN subindo 12%, um baita, né, um baita aí movimento, tá? Vale subindo 5%, Gerdau subindo 5,15% e Goal subindo aí 4,95%, então bem interessante. Usiminas, a gente está vendido numa operaçãozinha em Usiminas, continuamos vendidos. CSAN, eu até comentei, né, que seria um bom trade quando ela chegou ali nos 19, né, eu acabei não entrando nessa operação, mas ela se concretizou realmente caindo ali bem no fundo, né, olha só para você ter uma ideia, ó, CSNA3, né, olha só para vocês verem onde é que ela estava, né, fundinho ali, eu até cheguei por um alto, cogitar, falei, galera, chegou num movimento bem legal, e olha aí como é que ela subiu forte, né, subiu aí um movimento, chegou lá abaixo de R$16, né, olha aqui, ó, né, R$17, subiu aí um movimento de 30%, então é um movimento que ela é bem bacana, ela chega ali nos 17, vai para os 30, 17 vai para os 30, né, a gente pode observar aqui, ó, tá, essa zona dela aqui, ó, de preço, tá? Que ela está bastante tempo trabalhando nessa região aqui, tá? Ó, de novembro de 2021 a gente está trabalhando nela aqui, ó, tá? Então, bem interessante aí o movimento dela, vale um racional para quem opera opções ou para quem opera só as ações, tá bom? Então, movimento bem interessante aí dela, tá bom? Os bancos aqui também vale a pena só a gente dar uma conferida aqui nos bancos, né? Deixa eu pegar aqui. Índice financeiro, os bancos que a gente acompanha aí, tá? Na semana aí, ó, vamos olhar, ó, na semana, a Cielo aqui bateu forte, vamos ver aqui, ó, Bradesco foi que a gente está posicionado, subindo aí 4,63, Bradesco aqui, ó, vale também a gente dar uma palhinha aqui, ó, que o Bradesco, ó, foi lá no nosso desvio, né, né, e a partir daqui a galera começou a comprar, né, então a gente teve aí, ó, o mercado agora a gente tem lá alvozinho lá no 21, tá legal? A gente tem alvozinho lá no 21, ou 21 com 23 também é um outro alvo, tá legal? Então pegamos bem bacana essa operação aqui. YouTube 4,10 aí também, bem interessante, tá? Banco do Brasil 1,75 de alta aí também estava monitorando bem forte aí este movimento, tá legal? Outra empresa também aí, setor de tecnologia aí que a gente está operando, essa daqui também quase chegando no nosso alvo lá, 9,51 é nosso alvo, tá? Bem bacana, tá? O Easy 3 aí também, movimento super interessante. E para essa semana, o que a gente fez? Um tradeaço, né, nessa operação aqui. A gente está monitorando ela desde semana passada. A gente queria que ela tocasse nesse fundinho aqui, ó, né? 3,14 era o nosso alvo. E hoje ela aí, ó, entregou 9% aí de alta, mole aí para nós, né? Então, temos alvo lá em cima com 20%, né? Então, vamos ver como é que ela vai desenrolar na próxima semana. Quem sabe aí a gente pode fazer outro baita trade aí em cima de SPA3, sendo que a gente já fez um trade nela de 20% ali próximo no seu balanço, né? Então, muito bacana aí, tá? Então, essas oportunidades a gente está monitorando. Para a próxima semana, eu espero fazer um vídeo de abertura para vocês. Se esse vídeo vocês gostarem, se vocês curtirem aqui, tá? Eu vou fazer o vídeo de abertura da semana, trazendo as oportunidades que a gente pode ter aí no cenário de ações. Também o que a gente pode esperar para montar para as opções. Tiver um bom aceite aí, a gente continua fazendo esse nosso pelo menos esses dois vídeos na semana. O fechou, o sextou de fechamento e o de bom dia aí, mercado aí de abertura do mercado no domingo, tá bom? Agora vamos lá agora para o que vocês mais gostam, né? Para Fórmula 1, né? Pro tiro, porrada e bomba, né? Que é o day trade. Hoje, diazinho aqui fechou aqui bem interessante, tá? Mas vamos puxar lá do início da semana, né? Do dia, que dia que foi o início da semana? Dia 23, né? Vamos olhar aqui todos os time frames aqui, tá? Dia 23 aqui, ó, dia 23. Bom, se você é novo por aqui, se você está assistindo, conhecendo aí hoje, né? Você está conhecendo
agora nossa comunidade, o nosso grupo, tá? Nós temos um indicador aqui super bacana, tá? É um indicador aqui que nós utilizamos aí também, a gente alinha, né, toda a nossa visão discricionária, visão de macro, e aí nós aqui da ProOne desenvolvemos esse indicador para facilitar a entrada de volatilidade, volume e agressão. Então nós temos alguns indicadores aqui bastante importantes desenvolvidos por nós mesmos, através de cálculos aí, métricas quantitativas, né, que o mercado te entrega, e a gente elabora isso para facilitar visualmente para nós que somos grafistas, né? Eu utilizo o fluxo ali por trás, né? Eu sempre gosto de fixar isso na mente de vocês. O mercado, ele é composto por 4 forças, né? O tempo, o preço, o volume e o que corre por fora ali é o fluxo, né? E isso te traz bastante segurança para você operar dentro do mercado. Cada vez que você tem mais segurança no que você faz, mais conhecimento você tem e mais certeza nas operações você tem, tá bom? Então olha só, vamos dar uma olhada aqui de como é que foi o mercado essa semana, né? O mercado, a gente pode ver que essas nossas marcações, tá, foram pontuais, tá, para que nós possamos ter um bom retorno. Nós puxamos marcações do diário, primeiramente do semanal para o diário, né? E a gente conseguiu já precificar uma zona bastante importante de preço, tá? Olha só, então vamos fazer uma análise aqui, ó, do dia 23. Dia 23 a gente teve um dia, né, uma manhã bastante enroscada, né? Bastante enroscada. Essa segunda-feira aqui eu não abri a sala, eu tive um imprevisto aqui com a energia, né? Tivemos manutenção aqui e eu não consegui abrir a sala, mas a galera lá operou. E aí o que a gente pode dar uma olhada aqui interessante? Nos 2 minutos, né? Nos 2 minutos, nós temos o quê? Nós temos uma quantidade maior, né, de volatilidade dentro do mercado, de variação do preço no determinado tempo, né? Então, sempre nós vamos ter mais operações, o nosso indicador vai ativar mais nesse time frame menor, tá bom? Então aqui, ó, eu considero, se a galera estivesse baseando só apenas pelo nosso indicador, considero sim um stop aqui, tá legal? Ele pode ter dado um stop aqui sem problema. Porém, a gente está com algumas métricas bastante interessantes, né? O que acontece? Quando o mercado reveste em cima da coloração, é reversão de movimento, você entra e vai embora, tá? Quem puxou pelos 5 minutos, quem puxou o movimento pelos 5 minutos, né? Quem puxou o movimento pelos 5 minutos também, quem trabalha, né, da forma que a gente trabalha lá do professor Alexander Elder, né, com triple screen e analisa mais fatores, olhou que logo na abertura, né, ele chamou, né, às 11 horas aqui, ó, ele chamou lá na 34, e quando chama na 34, nesse período da abertura, a gente fica um pouco distante, né? Por quê? Porque a gente sabe que a 34 é uma regressão à média, né? Uma média bem legal. Mas tudo bem, vamos considerar lá um stop. Porém, nos 5 minutos, a gente sabe, reversão em cima daquela coloração e o dia positivo, o cenário positivo, olha só que bacana. Veio aqui e pegou aí pelo menos 700 pontos. Né? A gente tem aí 500 pontos, né, que é o mínimo que a gente, quando essa ativa, a gente gosta de pegar 500 pontos ou até 800 pontos, né, ou até 800 pontos, mas pegou aqui uma paulada, tá? Se tivesse com a boleta automática, teria até às vezes pegado um pouquinho mais aí, tá legal? Mas o mercado aí correspondeu com uma alta muito interessante, muito bacana aí, tá bom? Muito legal esse retorno aí do mercado. Então, quem utilizou um indicador, com certeza saiu aí num gain muito bom, e também utilizando aí as análises, né, que a gente sabe que para você que tem acesso lá a todo o nosso conteúdo, todas as nossas aulas, sabe do que eu estou falando, já entende essa relação da média de 34, sabe olhar essas questões de horários também, que é alguns detalhes que a gente sempre impõe aí no mercado. Então, foi buscar uma precificação lá, o mercado abre numa alta forte, e aí a gente vem operar, né? Aí aqui a gente já operou já
na terça-feira, a gente já abriu a sala. Vamos colocar aqui novamente no dia 24 aqui nos 2 minutos, para a gente começar a analisar os 2 minutos, tá? 26, 25, 24, olha aqui que bacana aqui. Esse dia aqui, fenomenal, né? Esse dia aqui, né? O mercado, muito interessante nesse dia. A gente tem uma característica muito importante, né, do índice, que eu sempre gosto de bater na tecla, que vocês têm que sempre anotar e tomar atento sobre as características do ativo que você vai operar. Seja se você for operar a venda coberta em opção, que seja para você montar trave em opção, que seja para você operar um ativo puro em ações, ou se for para você operar o day trade índice em dólar, todos esses ativos, ele vai ter um tipo de comportamento, ele vai ter uma característica que é própria dele para alguns cenários. Então você já consegue antecipar alguns movimentos. E o que eu sempre comento é o que? O mercado cai com gap muito forte, o mercado ele cai com gap muito forte, o índice, 1000 pontos, 1% de baixa, a gente quase sempre tem um mercado completamente lateral no primeiro movimento do dia. E aí a gente espera o mercado à vista abrir, o mercado à vista abrir, ele faz o quê? Ele faz um cash carry, né? Ele faz aquela arbitragem, joga o índice um pouquinho para cima, o mercado volta a desabar, né? A galera começa a comprar, começa a vender à vista e comprar o futuro, o mercado fecha um spreadzinho e depois o mercado desaba ali, tá bom? Então, bem bacana esse tipo de análise aí que vale a pena vocês pegarem. Então, a gente viu que o mercado bastante ruim, tá? Se eu não estiver enganado, teve um movimento aqui até interessante, tá? Que a gente chegou a observar. Então, olha só, o mercado cheio de candles de lateralidade, mostrando realmente uma aversão ali a esse movimento. Depois, logo na sua abertura, que eu expliquei, né? O mercado veio ali forte, não tinha, no cenário não tinha interesse de compra, as ações estavam todas vermelhas, eu falei, galera, não vai. Então a gente conseguiu fazer uma venda aqui em cima, tá? A gente conseguiu fazer uma vendinha aqui em cima, tá? Não pegamos todo esse movimento, tá? Mas realizamos uma baita de uma venda aqui, tá? Uma baita de uma venda aqui, pegando aqui um movimento super interessante, tá? Porque a gente viu, inclusive eu tentei fazer uma venda nesse carinha aqui, ó, tá? Olha só, tô lembrando até de todas as minhas operações. Tentei fazer uma venda nesse carinha aqui, ó, tá? Fazer uma venda nesse carinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês, tá? Para ficar legal. Tentei fazer uma venda nesse carinha aqui, ó. Acreditando já que ali ele não tinha passado aqui, ó, desse candle aqui. Falei, cara, vai receber aqui uma área bem precificada, né? O mercado falou que aqui tava caro. Beleza, não consegui, fui estopado aqui em cima, né? De novo ele deixou esse movimento aqui. Quando ele veio para baixo, já vendi e pegamos esse movimento aqui, tá? Pegamos todo esse movimento aqui, tá? Não chegamos até o fundo, mas pegamos nessa precificação aqui novamente, né? Nessa lateralidade. Para você que já sabe fazer a precificação, aqui era uma saída, o mercado lateral, depois o mercado reveste aqui em cima, né? E depois nós vendemos de novo, o mercado caiu, tá? Aqui, bem importante entender, né? Bem importante entender esse movimento aqui do nosso indicador. Já estava ali basicamente em 2% de queda, não é interessante continuar a venda dele em cima de uma lateralidade, sendo que o mercado já estava demonstrando uma possível reação, né? A gente já estava vendo Vale virando, a gente já estava vendo as mineradoras virando, né? E aí, para fechar aí, bem bacana, nos 2 minutos, entra esse movimento aqui, ó, né? Entra esse movimento, que eu peguei esse movimento, porém, eu peguei ele nos 5 minutos, tá legal? Ele deu aí os 500 pontos que a gente quer pegar nos 2 minutos, nos 5 minutos ele me deu um pouco menos, tá? Saí ali com um pouco menos, tá? Saí um pouco menos ali, tá? Movimento bem bacana, tá? Peguei um pouquinho aqui meu para baixo, aqui meu nessa posição aqui, tá? Mas ele entregou um baita de um movimento aí também, tá? Lá no topinho, tá? Eu peguei entre esse movimento aqui, e aí quando eu peguei esse movimento vi que deixei o nosso indicador trabalhar, só que nos 2 minutos ele já tinha feito aí um movimento maravilhoso, né, galera? Então aí nosso indicador mostrando toda a eficiência dentro do
dentro do mercado aí, né? Então olha só, dos 2 minutos aí bem forte, e aí foi o que eu comentei, né? Quando ele perde, tá? Quando ele perde esse cenário aqui, ó, né? Por quê? Porque quando ele perde esse cenário aqui, ele é bem importante. Ele é bem importante pelo seguinte fato, né? O mercado, quando ele perde esse dali, você pode até utilizar ele como stop na volta também, porque aqui nesse movimento entrou muito volume, muita agressão, e ele é fim de pernada. Fim de pernada, você não quer entrar no fim da pernada, né? Não é interessante você entrar no fim da pernada, né? Porque ele pode ser o último movimento daquele play que está jogando o preço lá embaixo para travar alguém. No caso, travou muita gente aqui nesse fundo aqui 2 vezes, né? Travou aqui, depois travou aqui, tá bom? Então, tomar bastante cuidado com esse movimento, para depois ele aqui, ó, esticar. E aqui foi bem na hora que a Vale subiu forte e aí carregou todo esse movimento aí, tá legal? Então bem bacana essa análise aí. Tanto que precificou lá em cima de novo, tinha alvo lá em cima, né? O mercado caiu, aqui a mesma coisa. Aqui até que o mercado andou um pouquinho, né? O mercado andou um pouquinho, e aqui já era interessante você pensar em sair, né? Quando o mercado começa a absorver, começa a sair, é importante aqui você já pensar em dar uma saída. E aqui, ó, olha aí que bonito de novo. Mais uma pancada que o indicador faz, né? O mercado fez um breakout, as médias bem consolidadas, o mercado fez um breakout. Depois, olha só, o mercado ativou forte, e olha aí de novo, lá no topinho precificado, né? Topinho que já estava sendo precificado, mais 500 pontos aí dentro para o indicador, né? Aqui de novo, tá? Aqui de novo, posso considerar um loss aqui, Diogo? Pode considerar um loss aqui no indicador sim, tá? Porque aqui ele fez um movimento até interessante, né? De teste aqui, ó, de demanda, né? Então, depois veio o forte, por mais que a gente pode ver aqui que ele chegou, né? Ativou lá Fibonacci, chegou no alvo de Fibonacci aqui, de Fibo, né? A gente pode ver que ele chegou aqui nesse movimento aqui de Fibo, do 100% da pernada, né? Mas a gente tem aí bem interessante aí, beleza? Ficou bem bacana aí, a gente pode considerar um loss aqui sim, tá? Eu venderia, se eu tivesse visto esse movimento aqui, eu teria vendido, só não teria vendido se o cenário já tivesse mais promissor, né? Se o cenário tivesse com uma perspectiva de alta, poderia ali inibir e não vender. Por isso que eu falo que é sempre bom você usar a discricionariedade. Se você for só colocando independentemente, vai sair positivo também. É só observar a parte da lateralidade para você ficar de fora, né? Depois, olha aí de novo, ó. Olha aí o que aconteceu de novo. O mercado perde ele para quê? Para ativar, olha lá. Ó, olha aí. Olha aí. Olha onde é que ele veio ativar depois, ó. Mais 1000 pontos aí. Mais 1000 pontos, né? Então, esses detalhezinhos em si, para quem está utilizando o nosso indicador, é muito importante. É muito importante você ter essa visão. Nessa quarta-feira aqui, ó, é algo também que a gente já tinha comentado, que na quarta-feira não era interessante você utilizar o indicador. Por que não era interessante? Todas as vezes que você tem uma possível lateralidade, uma neutralidade, que os investidores estão aguardando algum movimento importante, é melhor você ficar um pouco de fora. É melhor você não utilizar indicadores ali. Você vai ter que olhar mais o movimento do mercado em si, né? O direcionamento do mercado. Então é melhor você ficar de fora. Nesse dia que eu não tenho nem o que comentar, a gente fez uma operação logo no início do dia de continuidade, tá? Depois a gente tomou um stopzinho curto ali de 150 pontos, e aí eu preferi parar, né, de operar, parar mesmo do movimento. Eu até cheguei a fazer um tradezinho mais pesadinho bem aqui, ó, né, nesse movimento aqui, ó. Cheguei até a fazer um tradezinho mais pesado nesse movimento aqui, ó, né, para pegar mesmo no movimento, conseguir pegar ele, mas depois, cara, deixei até uma ordem, mas eu não vou nem comentar sobre essa ordem, né? Depois o mercado, ó, completamente lateral. E o movimento do dia foi esse daqui, ó. O que eu quero dizer com o movimento do dia? Quero falar que esse aqui foi quando a gente teve a fala do FONC, né? Que a gente teve lá a declaração que eu comentei com vocês ali no início, né? O mercado simplesmente correu para cima e para baixo,
ver notícias. Então isso é muito importante você entender esse cenário para você poder ficar de fora do mercado, né? Não atuar, porque às vezes você também ficar sem operar é também operar. O dinheiro seu vai estar dentro da corretora, o dinheiro seu não vai sair da corretora. Tá? Não é um dia que você vai ficar fora do mercado que vai ser a pior coisa do mundo. E aí, olha só como é que foi o outro dia. Olha só como é que foi o outro dia. Você de fora desse dia aqui conturbado, você de fora desse dia, né, conturbado. Olha só outro dia, que maravilha. Esse dia aqui foi fenomenal. Esse dia aqui foi fenomenal. Olha aqui, ó, nosso primeiro trade aqui, ó, tá? No nosso primeiro trade, logo aqui, ó. Logo aqui, ó. Rejeição de preço de alta. Tinha uma notícia para vir, tinha PIB, tinha alguns detalhes importantes para sair também. Olha só, rejeição de alta. Os caras foram lá buscar quem estava vendido aqui embaixo, né? Olha lá, ó, vendinha perfeita. Primeiro alvo a gente fez aqui no fundinho. Depois, o último alvo foi aqui embaixo, né? Na nossa marcação do 101, 193, que é uma marcação de semanal, né? Olha só, olha que bonito. Olha que bonito. Olha que lindo. Né? Bem tranquilo, muita gente saiu comigo lá no 111 pegando 400 pontos logo na abertura do mercado. Lindo demais, tá? Logo no primeiro candle do dia a gente foi lá e vendeu na cara deles, né? Essa habilidade é uma habilidade que as pessoas às vezes perguntam, pô, pode operar no primeiro candle? Cara, você pode operar em qualquer lugar, do primeiro candle ao último candle, ao último negócio do pregão, não importa. Se você sabe o que você está fazendo, se existe uma precificação no mercado que você localizou, você sabe fazer isso, não importa, não importa. Quer dizer então que eu só posso comprar cerveja no final de semana, que eu só vou beber final de semana? Só que tem uma promoção na terça-feira, Heineken a 99 centavos. Ah não, mas eu só vou beber sábado. Eu não vou comprar essa cerveja aqui na terça-feira, porque não? Pô, tá barato, irmão, vai lá, compra um negócio. E a gente tem uma filosofia que é o seguinte: vender caro e comprar barato e ponto. Stop curtinho, dinheiro no bolso, tá bom? Foi o que a gente fez aqui. Depois, mais uma vez, né, aqui eu acabei entrando nessa operação aqui, não queria ter entrado nessa operação, porque eu já tinha cantado que era compra, 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 compra. Pô, João, mas então por que você entrou? Porque eu estava aqui na frente do mercado e como eu estou querendo fazer as minhas 500 operações no indicador, né, para me ter essa visão, para me saber onde é que é os erros e onde é que é o maior índice de erros que ele vai ter, né? Eu quero deixar essas métricas tudo prontinho para vocês, fazer uma aula específica, bonitinho, galera, ó. Então, ele deu os erros maiores aqui, 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 aqui. Então, isso aqui vocês ficam ligados. Os maiores acertos foram aqui, 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 dentro das minhas 500 operações que eu cataloguei aqui para vocês, tá bom? E aí, de novo, acontece aquilo que eu falei para vocês, o mercado reverte em cima da nossa regra de coloração, a gente já liga o alerta, você já liga o alerta para fazer o quê? E aí o que acontece? Ele ativa a regrinha de coloração e aí grande parte da maioria saiu com 700 pontos no bolso. A gente tinha um vácuo aqui, eu fechei com 800 pontos, o mercado começou a explodir, a gente já estava comentando que era compra, 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 olhando todo aquele cenário externo, né, positivo, a gente ficou muito animado com isso e deixou correr aí, ó, e foi aqui o nosso grande movimento. Eu acabei saindo aqui em cima, né, com 800 pontos mais ou menos aqui, ou mais ou menos não, com 800 pontos. O mercado chegou a rodar, para quem utilizou a boleta automática, chegou a rodar até lá em cima, tá, dando 1.300 pontos, tá? Depois ele ainda de novo, aqui, ó, ele depois dessa correção de mercado aqui, ó, ele veio aqui de novo para fazer mais esse baita do movimento aqui, ó. Baita do movimento, entregar 300 pontos, né? Aqui assim, ele já... Aqui também eu posso considerar quem entrou aqui um loss, tá? Porque aqui ele perdeu o fundinho, né? Então ficou bem bacana, a não ser, como eu sempre gosto de falar, a não sei como é que estava o cenário, tá legal? Aqui já não entraria, não gosto de entrar em topo, tá? Isso aqui também é um detalhe que eu já estou catalogando isso aí, tá? Já estou colocando dentro das métricas para tomar cuidado quando ele ativa no topo
mesmo assim que já foi rejeitado uma vez, tem que tomar bastante cuidado, tá? Isso mais por questão de uma estratégia objetiva mecânica. Então a gente alinha os dois para ficar perfeito aí, tá bom? Até futuramente ele ficar meio que no automático, né? Então alguns movimentos hoje sexta-feira, bem lateral, última sexta-feira do mês, é uma sexta-feira que eu falo para vocês não operar. Olha como o mercado estava bem lateral, ó, muito ruim para operar. Deu alguns movimentos aqui, mas sexta-feira, no caso hoje, eu falaria para não utilizá-lo, tá? Para não utilizar ele, tá? Porque eu não acharia interessante fazer esse tipo de movimento aqui na sexta-feira, mas que ele veio aqui, né? Recuperando os loss aí que deu, ó, recuperando os outros loss aí que chegou a dar, né? Ó, 400 pontos, depois veio aqui para 450 pontos, né? Chegando a entregar aí quase seus 1000 pontos aí para esses stopzinhos que tomou aqui, né? Que ele chegou a tomar. Esse aqui eu não conto, tá? Que chegou aqui, tomou 1. Se fosse purista por ele, né? Tomaria 1, tomaria 2. Aqui chegou a rodar um pouquinho, né? Aqui chegou a rodar um pouquinho, ó, 100 pontos, mas já teria que fazer uma parcial ali. Aqui também, ó, tá? Tomou mais um stop aqui, aí tomaria mais um stop aqui para depois recuperar nessas duas operações aqui, né? Porém, uma última sexta-feira do mês, não recomendaria utilizar ele, preferia olhar mais o mercado, mas hoje a gente teve uma aula super tranquila, super dinâmica aí dentro do mercado, né? Bem legal e bem interessante, que agora vai trazer para a gente uma visão para a próxima semana, que a gente vai estar finalizando o mês, então a gente pode continuar ainda trabalhando na segunda e terça ali, dependendo do mercado, de como ele vai trabalhar. Podemos fazer uma gordura para pagar DARF, né? Eu gosto também de fazer muito isso, né? Então, para a próxima semana, já poder fazer uma gordura bem interessante para o próximo mês, tá legal? E aí, a gente comentou aqui, ó, a gente tem quem está posicionado também em opções, né? A gente comentou dessa opção aqui, ela chegou a dar um prejuízozinho para nós, né? Mas teve gente que entrou no 15, teve gente que entrou no 17, teve gente que entrou no 19, como eu tô no 19 ainda, tá? Ela até chegou a dar um lucrozinho, vamos ver na próxima semana o desenrolar dessa operação aqui em Uzi Minas, se traz aí um bom resultado para nós, tá bom? A gente também comentou dentro dessa semana uma operação em cima de uma criptomoeda, né? Essa criptomoeda eu comprei ela lá embaixo, né? Comprei ela de novo lá embaixo, né? Eu sempre monitoro essas criptos, ações que elas caem muito, que elas chegam no fundo do fundo do fundo. E aí às vezes eu quero fazer a retomada dela lá, pegar ela lá, tá bom? Então aqui ela já me deu um trade muito bom, dobrando o meu capital, e agora ainda eu continuo ali com uma graninha. Então eu sugeri, falei, galera, monitora aí que pode ser um bom movimento depois aí para pegar. Essa moedinha ela já me deu bastante dinheiro, as criptos estão afundando, surgem boas oportunidades aí se você acompanhar com detalhe, tá bom? Então, para nós finalizarmos aqui o nosso sextou, estou pronto aqui já para que a gente possa ir para a nossa baladinha aí de sexta-feira. Eu quero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aguardo todos vocês aí na segunda-feira para a gente retomar as nossas operações e volto novamente. Se esse vídeo vocês gostarem, bota os comentários aqui, bota um like, compartilha aí, comenta no nosso grupo fechado lá, que se vocês gostarem, assistir até o final, domingo agora eu vou tentar já fazer nossa abertura aí, trazendo as principais oportunidades e marcações do mercado e também, tá? E também vou fazer isso todas as semanas aí para vocês. Então, um grande abraço, ótimo final de semana a todos e até segunda-feira.